Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. A lição que vamos estudar hoje é a lição de número 8, que tem como tema solteiros, viúvos e idosos na família. O nosso textuário é: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João, capítulo 5, versículo 4. Verdade prática. Há sempre uma oportunidade para ser produtivo e útil para o reino de Deus, independente da idade ou da situação civil da pessoa. Leitura bíblica. Se encontra no livro de 1 João, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? O tópico 1 fala sobre os solteiros, né? Primeiro tópico da nossa lição. 1 Coríntios 7, 32 nos diz assim: aos solteiros há um pertinente conselho bíblico. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor, né? Então, desde quando eu comecei a estudar a palavra do Senhor, que eu sempre me deparei com esse versículo, né? E sempre me preocupei na minha juventude, na minha adolescência, na minha mocidade, em agradar ao Senhor e fazer as coisas para Deus e fazer o melhor que eu podia para Deus, né? Isso é muito gratificante, né? Porque o solteiro, ele não tem muitos afazeres, né? Então ele precisa ocupar a sua mente e o seu coração, né? Para não ficar vagando, porque a mente que vaga por aí é oficina do diabo. Então nós que somos solteiros, nós que somos jovens, né? Nós precisamos nos preocupar com as coisas de Deus, em satisfazer a vontade de Deus. Solteiro e feliz, né? Há pelo menos 3 motivos que se destacam para que os jovens se mantenham solteiros, né? 3 motivos para que eles se mantenham solteiros, né? Que fazem com que eles não se casem. Então, primeiro é a condição financeira limitada, né? O que o faz adiar a decisão de casar, principalmente em tempos de crise, porque não é fácil, né? Você assumir um compromisso com uma pessoa, né? E aí você vai ter que arcar com água, luz, telefone, rancho, né? Então muitos jovens hoje, quando eles pensam nisso tudo, eles estão fugindo do casamento, né? Então esse é um dos motivos que fazem com que os jovens pensem bastante antes de casar. Você já tem que ter a sua vida já definida. A outra condição é a comodidade de não querer sair do convívio dos pais, né? Dessa que é conhecida como uma geração canguru, ou seja, não quer sair do convívio dos seus pais, não quer se desvincular, não quer cortar o cordão umbilical, né? Isso é um pouco preocupante, né? Os jovens, ele precisa viver independente, né? Ele precisa buscar estudos para ter uma vida independente, para quando chegar o momento de casar, independente que eu digo financeiramente, né? E quando chegar o momento, né, casar e procurar o seu rumo, né, como dizem aí. E o outro ponto há aqueles que dizem estar esperando no Senhor, né? Esperando no Senhor. Mas esperar no Senhor não significa que você vai esperar que as coisas caem do céu. Você tem que fazer a sua parte. Você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que ter uma segurança financeira, né? Você tem que começar a assumir compromissos, né? Então uma dica veja quanto que seus pais gastam por mês, né? Quanto que tem jovens que moram hoje com seus pais e não sabem nem quanto custa a conta de energia, a conta de água,
né? Quanto é o rancho do mês, né? Então, se hoje você está trabalhando, faça essa experiência. Peça para ir no supermercado para você ter uma ideia de quanto custa o rancho mensal, né? Então, seja qual for o motivo, é importante aqui destacar o quanto vale a pena confiar no Senhor e tomar essa decisão, né? Essa questão de esperar no Senhor, esperar em Deus, fazer a minha parte, né? Para que quando chegue o momento eu esteja pronto, eu esteja preparado para assumir um casamento, né? E tomar a decisão correta. Não vou me precipitar, né? Orar, pedir de Deus uma resposta, fazer provas com Deus para ver se realmente aquela pessoa é a pessoa que Deus vai colocar na sua vida para o resto da sua vida, porque é assim, ó, não tem essa de depois querer desistir, não, né? Por isso que tem que ser uma decisão tomada, bem pensada, né? E com a certeza de que Deus está nesse negócio, né? E se você tiver essa certeza, vá em frente, que Deus vai suprir todas as suas necessidades. Exemplos notáveis, né? Não poucos acham muito difícil a um jovem servir a Deus com fidelidade, né? Em meio a uma geração repleta de atrativos pecaminosos, né? De fato é difícil, né? Como sempre foi para todos, né? Não só para mim, mas para com todas as pessoas que hoje estão casadas, né? A sua época foi difícil, mas com a ajuda de Deus é possível um jovem se levantar em sua própria geração e servir ao Senhor com fidelidade, né? Servir ao Senhor com fidelidade e com alegria, né? Nós temos vários exemplos na Bíblia, ela está recheada de jovens que serviram ao Senhor na sua geração e não se contaminaram. Por que não falar de José, ainda jovem, que preferiu ser fiel a Deus, sendo vigilante e aguardando no Senhor para não cair em tentação. Gênesis 39, de 2 ao 21. Sua história tinha esse distintivo, né? O Senhor era com José. Então, tudo que José ia fazer, né? Ele colocava Deus em primeiro lugar nas suas decisões. Ele não tomava decisões precipitadas. Todas essas pessoas, eles tiveram uma base, né? José, ele teve uma base espiritual dada por Jacó. Jacó ensinava eles. E o interesse de José por esses ensinamentos era muito grande também. Porque não adianta só o pai querer ensinar se o filho também não tem interesse de aprender, né? Então, esse é o caminho. Querer aprender as coisas de Deus e estar ao lado de grandes homens de Deus, principalmente os pais, que são exemplos para nós. No meu caso, eu recebi muitas coisas do meu pai concernente à palavra de Deus que me fizeram andar por caminhos não tortuosos, mas caminhos que me levaram até onde eu cheguei hoje diante da presença de Deus. Um outro exemplo que nós vemos na Bíblia, né, bem conhecido, é Daniel. Daniel foi levado cativo para a Babilônia ainda adolescente, bem novo. Tomou a sábia e firme decisão de buscar a Deus e se manter íntegro e incontaminado, né? Ou seja, em não se contaminar com as iguarias do rei, né? Então Daniel tomou uma decisão que refletiu para o resto de sua vida, né? Então Daniel fez coisas sobrenaturais. Deus revelou sonhos extraordinários para ele. Por quê? Porque ele decidiu não se contaminar, porque ele decidiu servir a Deus. Isso está em Daniel no 1 e no versículo 8. Daniel era muito amado no céu. Isso está em Daniel 10, 11 e 19. Daniel, pelo seu caráter, pelo seu amor, pela sua dedicação na palavra de Deus, pelo conhecimento que ele tinha na busca, né, pelas coisas de Deus, orava ao Senhor 3 vezes ao dia. E isso foi servindo de base de alicerce, né, para a sua vida espiritual, o qual é o alicerce para qualquer jovem. Essas duas atitudes dignas de reflexão e de serem copiadas por todos que amam a Deus, né? Então eu tenho que orar, eu tenho que ser íntegro, eu tenho que colocar Deus em primeiro lugar, né? Eu tenho que resistir ao diabo na hora da tentação e ele vai fugir com certeza. Não raras vezes as más escolhas levam o jovem a experimentar as mais terríveis consequências. Para o solteiro, a melhor decisão é manter-se puro e esperar com fidelidade Deus em sua vida, enquanto trabalha
e agrada ao Senhor. 1 Coríntios 7:32. Então vamos servir ao Senhor com alegria e vamos estar na presença dele fazendo a sua vontade. Conselhos aos solteiros, né? Aqui o comentarista nos dá um conselho. E há quem acha que se precisa se casar para ser feliz. Embora um casamento possa proporcionar felicidade, associar-se a felicidade a um casamento pode ser extremamente perigoso. Procure ser um solteiro feliz e saiba, você precisa ser feliz enquanto solteiro, para também ser feliz quando você casar, né? Então cultive amizades sadias, faça amigos na igreja, no trabalho, na sua comunidade, pois amizades sadias nos enriquecem, né? Então, não espere para mudar só quando você casar, né? Cultive amizades sadias, né? Tenha amigos na igreja, né? Principalmente na igreja, amigos que te ensinam coisas boas, no trabalho e na comunidade, né? Porque isso vai enriquecer você, vai fazer com que você aprenda muita coisa antes do casamento, para estar pronto quando chegar o momento, né? Mantenha-se sexualmente puro. Alguns tentam transmitir a mensagem de que o importante é o prazer independente de um compromisso conjugal, né? E todo mundo sabe que sexo antes do casamento é pecado, né? E é um pecado muito grave. Mas isso é uma cilada maligna, né? Se você achar que você pode ter uma vida sexual antes do casamento, isso é muito arriscado e muito prejudicial. Fora da bênção de Deus, ou seja, fora do casamento, ele vai estar aliançado com uma pessoa, né? E muitas vezes ele não vai casar com essa pessoa. E isso vai trazer prejuízos futuros para a sua vida conjugal, quando ele casar, possivelmente com outra pessoa, né? Prejuízos que, se ele não tiver o conhecimento de resolver, ele vai sofrer pro resto da vida, né? Porque a própria palavra diz que o povo peca por falta de conhecimento, mas você que está me ouvindo hoje tem esse conhecimento. Envolva-se na obra de Deus, saiba que existem trabalhos no reino de Deus que só solteiros podem fazer. Aí a igreja está cheia de trabalhos aí para nós fazermos, para nós nos preocuparmos e nos envolvermos e gastar o nosso tempo na obra de Deus. Eu não digo nem gastar, é investir, porque trabalhar na obra de Deus é um investimento, né? E com a colheita certa, né? Quando você investe no reino de Deus. Procure na sua igreja local um desafio que possa assumir, né? Considere a possibilidade de servir como voluntário, né? Em alguma instituição social. Por exemplo, eu conheci uns jovens aqui da minha rua, da igreja aqui da minha rua, que eles, no Natal, eles fizeram um projeto de arrecadar alimentos e foi assim, assustador a quantidade de alimentos que eles conseguiram, né? Por quê? Porque jovem tem força. Jovem, eles vieram aqui comigo, eu fiz um ofício e eles levaram para o supermercado e muita gente doou muito alimento, né? Então para eles foi uma experiência sobrenatural e eles descobriram a força que o jovem tem na mão, principalmente quando ele trabalha na obra de Deus e debaixo, né, de autoridade para fazer a obra de Deus. Louve a Deus por estar solteiro, né? Não fique preocupado, deixe que tudo venha no tempo certo, no tempo de Deus. Em vez de reclamar e dizer para si mesmo coisas negativas, louve a Deus por estar nessa condição, né? Obrigado, Deus, por estar solteiro, obrigado por eu poder fazer a tua obra, obrigado por eu poder ter tempo de fazer a tua obra da forma como o Senhor quer que eu faça, né? Então, não arruine sua vida com precipitações ou desespero, mas louve a Deus e aproveite cada oportunidade que o Senhor lhe dá, né? Considere que nem todos os solteiros vão se casar, né? E isso é uma possibilidade. Nem todos os solteiros vão se casar. Não permita que lhe coloquem rótulos, né? Muitos tentam colocar rótulos como, por exemplo, encalhado, solteirão, solteirona, né? Vai ficar para titia, né? Rapaz velho, etc, né? Não aceite esses rótulos. Lembre-se de que o próprio Jesus, Marta, Maria e Lázaro, Timóteo e Tito, nobres exemplos, foram solteiros. E em nenhum lugar nas Escrituras encontramos referência de que eles foram rotulados, foram depreciados por alguém. Portanto, solteiros, esperem em Deus, que Deus tem algo sobrenatural para a sua vida.
Levítico 2 nos fala sobre os viúvos, né? Aquele cujos cônjuges morreram e agora enfrentam a viuvez. Devem saber que Deus é quem os ampara nesse estado difícil e desafiador de suas vidas, né? Salmo 146, verso 9. É uma nova fase da vida que não é fácil. Quem acompanha uma pessoa viúva, né, e a própria palavra de Deus nos fala que nós precisamos visitar as viúvas, dar assistência às viúvas, porque é uma fase muito difícil da sua vida. Imagina que você conviveu durante anos e anos com uma pessoa debaixo da bênção de Deus, aquela pessoa foi tudo para você, era metade de você e de repente aquilo tudo se acaba, né? Aquilo é interrompido. É muito difícil. Então, subtópico 1 diz assim: os tempos de viuvez. Nos tempos bíblicos havia muitas viúvas, né? Não é só agora, mas nos tempos bíblicos havia muitas viúvas, principalmente por causa das guerras. 2 pontos geralmente eram e ainda são os mais problemáticos nesse estado. Primeiro, o sustento da família ficava muito comprometido pela falta do marido, que era o provedor, né? Então, quando o camarada morria, ele era o provedor da casa e agora a casa ficou sem sustento. E ainda hoje é o mesmo quando ambos os cônjuges trabalham, né? Hoje, geralmente, o homem e a mulher trabalham. Mas mesmo assim, as despesas são divididas, né? Então, ninguém está preparado para interromper uma renda. E, de repente, você vivia, estava acostumado com aquela renda e, de repente, aquilo cai pela metade. Isso é muito difícil. Com a morte de um, a renda fica consideravelmente diminuída, né? Diminui e aí é problema. Então, esses são um dos fatores que prejudica muito hoje as viúvas. A outra coisa é a solidão advinda do processo do luto, como eu falei anteriormente. É uma pessoa que não existe mais na sua vida. A solidão, como a própria Bíblia fala, não será mais 2, mas sim um na sua carne. Era algo que estava ligado a você e de repente acabou, não existe mais. Então a solidão é muito difícil, é uma das piores coisas do ser humano, né? E lidar com a perca é algo assim difícil demais, porque nós, como seres humanos, criados por Deus, quando Ele nos fez, Ele não nos fez para passar por perca. E por isso que é muito difícil para o ser humano conviver com isso. Então a solidão é muito difícil em qualquer época, é um forte fator emocional, né, que pode comprometer a sanidade dos que enfrentam o estado de viuvez. É uma solidão, depressão muito difícil. Eu conheço um amigo que ele perdeu um pai há pouco tempo e dentro de 3 ou 4 meses a mãe também não aguentou, morreu, faleceu, né? Porque não aguentou uma convivência de quase 50 anos, né? Então é muito difícil. As Escrituras exortam que não se entreguem ao desespero, pois o Senhor é o seu amparo, né? Então, Salmo 146, 9 diz: olha, não se entregue ao desespero, confia em Deus, coloca a sua fé em Deus. Difícil mas vamos colocar Deus acima de todas as coisas. Temos na Bíblia um exemplo da profetisa Ana, que passou pelo vale da viuvez e que mesmo assim jamais se entregou à inércia por causa da sua condição de viúva. Ela não se entregou e nem se desesperou. Confiou em Deus. Depois de um casamento de 7 anos, tendo ficado viúva, serviu a Deus até uma avançada idade. Até uma certa idade, ela continuou servindo a Deus. Ela encontrou uma oportunidade de decidir servir a Deus com jejum e orações dia e noite, não se afastando do templo. Isso está em Lucas 2, 36 e 37. Essa profetisa é nos tempos em que Jesus nasceu, e que Jesus foi apresentado no templo. Ela tinha um objetivo: ver, antes de morrer, ver o Salvador. Então ela profetizava no templo, ela orava e jejuava. Ela era parte de um seleto grupo de intercessores que Deus levantara, os quais esperavam a consolação de Israel, que seria a vinda do Messias, né? E Deus fez com que ela conhecesse o Messias. Que grande privilégio. Ela tinha um objetivo na vida: antes de fechar os olhos, antes de morrer, olhar nos olhos do Salvador, o próprio Messias, o Yeshua HaMashiach, né? As pessoas viúvas devem ser honradas, visitadas e socorridas. 1 Timóteo 5, 3, 16 fala isso, Tiago 1, 27. Qual de nós já
visitou uma viúva. É papel da igreja, né? Nós como cristãos, o próprio Jesus disse, se nós falamos que somos discípulos dele, então nós precisamos fazer aquilo que ele pede para nós fazer. E uma das coisas que ele nos pede é visitar os órfãos e as viúvas. Conselhos aos viúvos. A viuvez é um estado difícil e desafiador, mas não é o fim. Enquanto a vida há esperança. É importante os viúvos entenderem que ainda podem ser úteis, principalmente na igreja, onde não existem incapacitados, aposentados nem desempregados. Isso é muito importante nós sabermos. Existe sempre um trabalho para você fazer. Nos projetos na igreja, eu sempre me preocupei em ocupar as pessoas. Sempre aquelas pessoas que nunca têm a oportunidade de fazer nada. Isso é importante, né? Principalmente as viúvas, colocarem elas para fazerem coisas que elas se sintam bem, que elas se sintam úteis na casa de Deus. E aí elas vão perceber que nem tudo acabou, que elas ainda podem fazer coisas grandes e poderosas para Deus. Sempre há trabalho no reino de Deus para quem quer servir ao Senhor com alegria. Sempre vai existir trabalho para quem quer servir ao Senhor com alegria, para quem quer trabalhar na obra de Deus. Né? Salmos 99, verso 2. Portanto, atente para os seguintes conselhos. Não cair na solidão, na depressão ou na tristeza. A melhor coisa que você tem é cair nos braços do Pai. Procurar nele, saber qual a vontade dele para a sua vida. A graça de Deus é concedida a cada pessoa independentemente do estado civil. A graça de Deus não escolhe classes. Ela escolhe pessoas que estão prontas para fazer a obra de Deus. Mas muitas vezes falta apenas uma oportunidade. Então nós que somos líderes vamos olhar para esse lado, né? Pessoas que estão ali que podem ser muito úteis na obra de Deus, que são pessoas viúvas já, mas que têm ainda um potencial muito grande na obra de Deus, independente do estado civil que ela está, para que possa viver bem em cada etapa de sua vida. E ela precisa ser útil nessa etapa da vida. Não buscar satisfação sexual de maneiras pecaminosas, né? Não se desesperar com relação a isso, né? Se você não consegue se manter puro, né? Então procure uma pessoa, né? Porque a própria palavra de Deus diz que é até a morte separa, até que a morte separe. Então morreu, acabou, então você é livre para escolher uma outra pessoa para viver, né? Eu conheço amigos que ficaram viúvos, né? Que dentro de pouco tempo, né, encontraram outra pessoa, casaram e estão felizes. Embora não seja fácil viver sem o cônjuge, sem vida sexual, a pessoa viúva não pode ficar buscando satisfação sexual de maneiras pecaminosas, seja por pornografia ou outros meios. E hoje o acesso a isso é muito fácil por causa da internet, né? Isso é fácil das pessoas buscarem, né? Mas nós precisamos buscar em Deus, né? A vontade de Deus para a nossa vida. O chamado de Deus é para vivermos em satisfação, em santificação em qualquer estado da nossa vida, né? Casado, viúvo, ou solteiro, né? Ou divorciado, viver em santificação, porque sem santificação ninguém verá a Deus, né? Ajudar o reino de Deus. Muitas viúvas se tornaram santas e ajudaram muito o reino de Deus. Portanto, não enterre sua vida dentro de casa, né? Não fique ali dentro de casa. Procure ocupar-se no trabalho do Senhor. Peça direção e a graça de Deus. E procure desenvolver na sua igreja local um trabalho. Também há sempre a oportunidade de ser útil na família, na igreja, né? Montar um projeto, fazer alguma coisa. Ser criativo, descobrir coisas novas. Tem pessoas que nunca fizeram coisas que, quando eram casados, na convivência de casados, e depois que ficaram viúvas desenvolveram vários projetos, descobriram dons e talentos que antes não haviam descoberto. Cuidado com a saúde, né? Cuide de sua saúde para viver bem, né? Depois de uma certa idade precisamos fazer exercício, precisamos nos movimentar. Precisamos fazer uma higiene mental, não ficar pensando em coisas ruins, né? Pensar em coisas positivas, pensar em Deus, ler a Bíblia, se chegar a Deus, porque quando nós chegamos próximos de Deus, Ele se chega a nós. E principalmente termos a direção do Espírito Santo na nossa vida. Faça ginástica, caminhada, ouça boa música, alimente-se bem para poder estar saudável e servir melhor a Deus e aos outros, não apenas para viver mais.
mas para que tenha uma vida saudável. Pense muito bem na forma como você está se alimentando. Isso é muito importante, principalmente no seu desenvolvimento na obra de Deus. Alguns meses atrás, ano passado, eu comecei a ter algumas dificuldades, né, na igreja. No período do louvor, eu cansava muito rápido, o meu fôlego ia embora. Então eu tomei uma decisão de caminhar, comecei a caminhar, depois passei a correr, e hoje estou me sentindo super bem, e algo principal é a mudança de alimentação. Menos açúcar, menos frituras, menos óleos. Isso tudo vai contribuir para o seu desenvolvimento na obra de Deus. A boa alimentação é fundamental. Você vai ter saúde, você vai ter um bom desempenho. Novo casamento. Quando a pessoa viúva decide se casar novamente, este é o conselho bíblico. Fica livre para casar. Se você decidir casar novamente, não tem problema nenhum. A Bíblia te dá um respaldo para isso. Porque ela diz, até que a morte se separe. Morreu, então você está livre para casar. Essa decisão que toma é você, né? Mas também não vai se precipitar. Não é porque você está livre para casar que você vai escolher qualquer um aí e vai casar, não. Busque em Deus, peça conselhos de pessoas sábias, né? Pessoas experientes. Todavia, deve-se evitar as precipitações e especialmente conflitos com os filhos. E isso acontece muito, né? Quando uma pessoa fica viúva e é jovem, de repente começa a sair com alguém, começa a se interessar por alguém, começa a ter problemas com os filhos. E, acima de tudo, né, manter a santificação e buscar a ajuda de Deus para que seu novo casamento traga paz e não venha fazer destruição para a sua família. Contentamento e edificação para toda a família, que o seu casamento venha trazer paz, contentamento, alegria, né, que a pessoa que você escolher venha somar. Não que vai substituir a pessoa que você perdeu, que isso nunca vai acontecer, mas que também a pessoa venha contribuir para o enriquecimento da sua família e a felicidade de ambos. Muito cuidado com relação a isso, nessa nova escolha. E lembre sempre que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para tudo embaixo do sol. Há tempo de casar, há tempo de namorar, há tempo de se abraçar, de se dar em casamento, há tempo de morrer, há tempo de nascer. E há tempo também de casar de novo. Então, muito cuidado com isso aí. Não se precipite, tá? Bom, o tópico 3 fala sobre os idosos, né? E como eu falei no início, o Brasil está envelhecendo e a igreja precisa estar atenta a esse fenômeno, né? Não é um problema só da sociedade, é um problema como um todo também. A igreja está inserida na sociedade, também é um problema da igreja. Como é que nós estamos cuidando dos nossos idosos? O que nós estamos fazendo para que eles se sintam bem e se sintam melhor? Que melhorias estamos fazendo nas igrejas? E principalmente para que eles se sintam bem no lugar onde eles estão. A maioria dos idosos desconhece os seus direitos. Sentem-se intimidados ou fragilizados em razão da idade, né, e dos problemas de saúde. E muitos deles não gostam de incomodar ninguém, né, isso muitas vezes gera um problema, porque você vai ajudar. Mas aí, quando nós conhecemos a Deus, quando nós temos Deus no nosso coração, quando nós amamos o nosso próximo, como a nós mesmos, nós vamos dar a atenção que ele precisa, a atenção devida. Não simplesmente por fazer, mas porque nós sentimos amor no nosso coração pelos nossos idosos. Quem tem um idoso dentro de casa sabe como é difícil, né, você cuidar. Existe aí até uma especialidade que está formando pessoas aí, cuidadores de idosos. Né? Por quê? Porque é uma pessoa muito especial. Né? São principalmente nesses momentos que devemos manifestar nossa responsabilidade de amar e cuidar dos nossos idosos. Esse é o momento, essa é a hora. 1 Timóteo 5, 3 e 8. Vivendo com propósito. Subtópico 1. Simeão e profetisa Ana são dois bons exemplos de pessoas que mesmo idosos faziam parte de um propósito superior de Deus, em servirem como destacados ícones de felicidade. Eles eram felizes com as responsabilidades que eles tinham. Eles encontraram o seu lugar na história, né? Dedicando-se à oração. Né? Eles esperavam a vinda do Senhor todos os dias, por muitos anos, e não tinham compromisso mais importante na vida deles do que esse. Era esse momento que eles queriam chegar. Talvez com muita ansiedade, com muito
apreço, eles esperavam por esse momento de surgir na frente deles o Messias. Esse era o objetivo que movia a vida deles, né? A motivação para eles continuarem vivos e não queriam morrer antes de que isso acontecesse. E eles marcaram a história. O peso da idade não os imobilizou, né? Ou seja, não deixou eles menos ativos ou desanimados. A idade ia chegando, quanto mais idosos eles estavam, mais motivados eles estavam, né? Porque sabiam que se aproximava o dia em que eles veriam o Messias, né? Eles reconheceram o Messias no menino Jesus e descobriram uma nova força para uma nova tarefa. Ou seja, a motivação deles era ver o Messias, era o objetivo de vida deles. E nós hoje, né? Muitas vezes quando nós chegamos numa certa idade, né, nós olhamos para trás e vemos o que nós fizemos para Deus. Nós vemos que nós poderíamos ter feito muito mais. Porque muitas vezes as lutas, as dificuldades, as tribulações e até mesmo pessoas de dentro da nossa própria casa, de dentro da igreja, nos puxam para trás. E de repente quando você chega numa certa idade, você vê que o tempo está passando e o tempo não para. A roda do tempo, ela não para. Eu acordei hoje pela manhã com um período de tempo na minha vida, já se passou o tempo, né? E o tempo é algo que você nunca vai conseguir comprar. Ele é grátis e é dado por Deus. E ele não para. Então, o tempo vai passando. Então, nós precisamos aproveitar o objetivo que nós temos na vida hoje, servindo a Deus e sendo exemplos, né? Que esse é o tópico 2. Muitos textos bíblicos sugerem que a tarefa principal dos mais velhos era deixar um exemplo de integridade e piedade, repassando um legado de fidelidade espiritual às gerações posteriores. E nós, como idosos, como pessoas que já estamos numa certa idade, né, nós precisamos ter exemplos para essa geração. Nós precisamos ser muito mais exemplos do que nós fomos no passado, né? Essa geração, ela precisa de exemplos firmes e consistentes para que eles possam assimilar a responsabilidade do serviço na obra de Deus. As Sagradas Escrituras apresentam os idosos como padrão de sabedoria e experiência aos mais jovens, né? Nós precisamos ter esse padrão de sabedoria e de experiência, insistindo para que os jovens se submetam. O nosso exemplo precisa ser forte, para que os jovens dessa geração se submetam, tenham respeito pelos idosos, pelos mais velhos. Isso está na palavra de Deus. O apóstolo Paulo, já velho, testemunhou da sua fidelidade ao escrever para os jovens Timóteo, inspirando-o a continuar sendo fiel ao Senhor. Mas é muito gratificante quando você chega numa certa idade e você percebe que muitas pessoas se espelham, né, se admiram você. Então, por onde eu passo, por onde eu passei, né, sempre você vai deixando um legado de respeito, né, e as pessoas têm por você um certo amor, um certo carinho, né? O apóstolo Paulo, ele orientava a Timóteo que ele continuasse obedecendo a Deus, né? Continuasse sendo fiel ao Senhor. Isso está em 2 Timóteo 4, de 7 a 8. Noé, Abraão, Moisés, pelo seu exemplo de fé, influenciaram muitas gerações e nos influenciam até hoje, né? Eles nos deixaram seu legado como exemplo de perseverança e fidelidade a Deus, da mocidade à velhice. Que a nossa fé seja também de longo alcance, que alcance várias gerações. Que se Jesus não voltar, que a próxima geração, se você ou eu não estiver mais aqui, nós como pessoas que já temos uma certa idade, nós vamos deixar um legado e essas pessoas vão lembrar de nós. Como é que nós vamos ser lembrados na geração futura se Jesus não voltar? Simeão deu por encerrada a sua carreira dando graças a Deus e testemunhando a respeito da salvação. Hoje os meus olhos viram o Salvador, né? Viram a salvação, né? E ele esperou isso na sua velhice e conseguiu, concretizou, né? Só morreu depois que viu o Salvador. Ana tornou-se a primeira pregadora de Jesus e falava do menino a quantos esperavam a redenção de Jerusalém.
né? Então ela sempre falava do Messias que viria. Em Lucas 2:38, ela falava para quantas pessoas ela tinham fé na redenção de Jerusalém, na vinda do Salvador. Tópico 3, o conselho aos idosos. Mesmo na velhice, é um chamado para seguir ao Mestre, pois ele nunca descarta ninguém por causa da idade ou condição social. Eu lembro do meu pai que o último ano dele, 2012, e o ano de 2012 foi um ano assim de muita honra na vida dele. Eu lembro de um fato assim, muito lindo, foi o último seminário que ele participou de célula, em que ele levou um dos discípulos dele, o irmão Hernando, e subiu no púlpito lá no Templo Central, né, e deu uma palavrinha lá. E quando ele chegou em casa, tamanha era a alegria e os olhos dele brilhavam, né? E ele falou o seguinte: esse foi um dos melhores dias da minha vida. Um sonho, foi um sonho aquilo para ele. E nós vemos a perseverança dele, como Deus honra aqueles que lhe honram. Ali naquele Canaã superlotado, ele cheio de líderes. Ele foi colocado ali como um exemplo para aquela geração. Ele nunca se sentiu descartado. No último ano, 2013, em janeiro, ele disse: meu filho, eu vou entregar a célula porque não tem mais condição. Parecia assim que ele já sabia que Deus ia levar ele. E passaram-se somente depois dessa decisão dele 4 meses e o Senhor o levou. Nós podemos ver a fidelidade de Deus na vida daqueles que são fiéis a ele. Eu pude ver como uma pessoa que durante toda a minha vida esteve ali perto dele, do lado dele, nunca saí do lado dele. E até nos últimos momentos de vida dele, que nós vivemos ali a fidelidade de Deus para com a vida dele, eu nunca vou esquecer. Muito grato a Deus, né? Deus fez com ele algo assim sobrenatural para aqueles que servem a Deus, para aqueles que amam a Deus de verdade. Então, quando Moisés liderava o povo de Israel pelo deserto, os anciões participavam integralmente da liderança do povo, recebendo para isso autoridade divina. 70 deles receberam um derramamento sobrenatural do Espírito Santo, que lhes deu também funções espirituais. Números 11, 16 a 26. Os idosos, queridos, eles têm muita experiência. Voltando um pouquinho nesse texto aí de Moisés, quando ele estava ali sozinho ali para julgar todo o povo, né, de repente lá vem o seu sogro Jetro, né, já com uma certa idade, muita experiência na bagagem, chegou com ele e disse o seguinte: olha, tu vai te matar e vai matar o povo. Aí ele vem com a ideia: olha, chama homens idôneos, anciões. E aquilo foi algo assim de Deus, sobrenatural. Os anciões, eles receberam a unção de Deus ali em meio ao deserto. Os 70 que receberam um derramamento sobrenatural do Espírito Santo, e lhes deu também funções espirituais. Essa capacitação, essa unção foi a capacitação na vida deles. No Salmo 90 encontramos a oração de Moisés: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Esse conselho foi dado na experiência de sua velhice e ensina a todos nós uma preciosa lição. Ensina, Senhor, a contar os nossos dias, a contar todos os dias da nossa vida, para que nós venhamos a alcançar corações sábios. Então, sabedoria nós vamos ganhar com o tempo. Tempo de estudo, tempo de oração, tempo de busca incessante. Deus, Ele se importa com você em todas as fases da sua vida. Deus, Ele não descarta ninguém. Assim como lá no deserto, Ele derramou essa unção sobre os 70. Todos os dias Ele está derramando, renovando a sua unção sobre a nossa vida, não importa a nossa idade. O importante é nós estarmos dispostos, o importante é nós decidirmos fazer a sua vontade. Recomendamos aos idosos os mesmos conselhos dedicados às pessoas viúvas, com o seguinte acréscimo: há sempre um lugar, uma oportunidade e algum trabalho para se fazer, pois, a despeito da idade avançada, sempre poderão dar muitos frutos. Não é porque você já tem uma certa idade que você não vai frutificar. Nessa idade que você tem, você pode dar muitos frutos. Não pense que a sua história terminou, não pense que acabou. Tem muito mais de Deus para a nossa vida. Não importa a idade que você tem, não importa o estado de tempo. Claro que para tudo tem o seu tempo determinado, mas nós precisamos viver as fases da nossa vida segundo a vontade de Deus. Aplicação pessoal. Principalmente na igreja, assim como em cada família, Os solteiros, viúvos e idosos têm o direito de serem cuidados, amados e respeitados.
Cada grupo deve ter o seu espaço correspondente na missão, assumindo responsabilidades para o modelamento da família e o crescimento do reino de Deus.